Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa quinta aula, essa proposta de curso de extensão do meu estágio de psicopedagogia pela Uninter. E hoje vamos abordar o tema jogos, diversão e conhecimento. Na aula anterior falamos um pouquinho sobre os tipos de brincadeiras, de jogos que nos trazem o diagnóstico, né, da personalidade infantil, de mensagens que elas querem nos passar através de desenhos. A gente pode observar através de desenhos, observar pelo comportamento, na dramatização. Podemos, como detetives, né, como observadores participativos dessas brincadeiras, dessa ludicidade, desses jogos, sabendo quando e como interferir, as crenças emocionais das crianças, manifestações agressivas, até mesmo limitações motoras, dificuldades na socialização. E hoje nós vamos trazer para vocês a questão dos jogos, tipos de jogos, seus benefícios, alguns exemplos, e vamos adentrar na parte também dos jogos digitais. Então, como nossa atualidade, né? Jogos educativos, brincar e aprender. Nível do jogo tem função educativa. Pelo contrário, a função primária do jogo é entreter, é distrair. O jogo por si só pode até ter um caráter informativo, mas nem sempre ele vai gerar conhecimento. Então, diante disso, a gente vê a importância, a relevância de ter um mediador para que a aprendizagem possa ocorrer, acontecer, né, de forma muito efetiva e que o jogo seja apenas um facilitador desse processo de aprendizagem. Em relação ao jogo educativo na escola, os aspectos qualitativos são mais importantes que os quantitativos. Ou seja, a importância do jogo educativo na escola não é aplicá-lo como educador todos os dias, ou com uma frequência grande, ou um tempo de aula grande, enfim. A importância do jogo educativo na escola para que tenha essa aprendizagem efetiva, essa aprendizagem que venha realmente fazer diferença na desenvolvimento de habilidades na criança, é um jogo que venha a ser direcionado de forma objetiva, que ele tenha o caráter lúdico, sim, mas o pedagógico também, ali em equilíbrio juntamente, né, com o lado lúdico, e que vá atender a um propósito, a uma proposta desse educador, envolva esses alunos com a forma de realmente gerar conhecimento. Temos também jogos de regras, seguindo um combinado. Sabemos que as regras são muito importantes, né? São fundamentais, na verdade, para que haja uma convivência na sociedade de forma harmoniosa. E em relação às brincadeiras da criança, as regras, elas tornam mais desafiadoras, né? Mais desafiantes essas brincadeiras para as crianças e também dão sentido à brincadeira. Quando tem uma ausência de regras, isso vem a suprimir a identidade do jogo. E o contrário, quando há um excesso na rigidez das regras, uma inflexibilidade, isso pode cingir a imaginação e a liberdade criativa. Ou seja, quando há uma preocupação maior com as regras do que com o jogo em si. Então, tanto a ausência das regras quanto essa rigidez, essa flexibilidade em excesso prejudicam a criança de aprender através desses jogos. Já quando há um equilíbrio, nem esse excesso, nem essa ausência, né, das regras, isso propicia uma formação das crianças de cidadãos críticos que respeitam o próximo, respeitam as diferenças, enfim, contribuem significativamente de forma positiva para que essa criança venha a se desenvolver. Temos também jogos cooperativos. Vamos brincar juntos? De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, PNC, a participação em jogos de grupo também representa uma conquista cognitiva emocional, moral e social para a criança e estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Então, esses jogos cooperativos, eles vêm a oportunizar a valorização do outro, vínculos saudáveis, engajamento em equipe e solidariedade. Eu trouxe aqui também umas imagens, né? Que são jogos de regras. A gente pensa logo em quê? Dama, ludo, xadrez. Mas
O futebol, por exemplo, também é um jogo de regras, né? E além de ser um jogo de regras, também é um jogo cooperativo, porque se trabalha em equipe. Um tem que passar a bola para o outro, pensar no outro, ajudar o outro, para poder eles conseguirem atingir aquele objetivo. Aqui também temos o cabo de guerra, temos aqui uma brincadeira que acho que na aula de educação física, com balões, né? Uma dinâmica que foi feita também por algum educador. Então, há uma gama, uma diversidade de jogos cooperativos, de jogos de regra, jogos educativos, e cabe ao educador, né, estar pesquisando, estudando, vendo o seu objetivo, o que melhor cabe na aplicação para aquele propósito que ele quer alcançar, buscando sempre essa questão do desenvolvimento infantil, né, como um todo, como integral. Temos também o jogo de construção, né, fábrica de brincadeiras. Esse tipo de jogos, eles ativam o potencial criativo da criança. Eles permitem um trabalho diversificado, no qual é possível transformar materiais em objetos que serão utilizados nas brincadeiras e nos jogos, de acordo com o imaginário infantil. Eu coloquei aqui nas imagens, que vocês podem ver, brinquedos de construção, tanto industriais, né, assim, como é que eu posso falar? Fabricados, pronto, pré-fabricados, e aqueles com sucata. Então, por exemplo, desses que são fabricados, né? O Lego, esse aqui também que o pessoal chama de, acho que é bloco de engenheiro, né? Aqui temos blocos maiores, chamam de megablocos. Eles vêm em suas caixinhas com um manualzinho para você montar, como eu coloquei aqui também esse aviãozinho, né? Mostrando que é um tipo de sugestão que vem na caixa. Então você vai, a criança vai ali, ela começa a querer montar, medir as pecinhas, contar a pecinha que encaixa naquela, como melhor lhe cabe. E ao término ela pode desmanchar e criar o que bem lhe vier à imaginação. Também com sucatas. Esses brinquedos, geralmente, bloco de montagem, às vezes as pessoas não têm condições de comprar, ou a escola em si não é uma escola que tem recursos para poder aplicar esses tipos de brinquedo, mas ela pode utilizar também a sucata. Essa foto mesmo aqui da caixa de papelão, quem não gosta, quem nunca, né, na sua infância, lembra que quando chegava uma caixa de papelão em casa por algum móvel, ou trazia com algumas compras, o que já virou uma caixa de papelão, não é verdade? É carrinho, um avião, brincar de esconde-esconde. Podemos ver a felicidade aqui no rosto dessas crianças, né, que estão aqui na imagem. E assim, a sucata em si, a reciclagem, ela também mexe muito com a criança com imaginação. Até porque não é algo pré-fabricado, né? Ela vai criar a partir da própria imaginação, do zero ali. Ela vai ver e aí ela vai dizer, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Então, isso ativa o potencial criativo da criança de uma forma muito potencializadora e também dessa questão de transformar, de desmontar, montar novamente, tudo isso, né? Então, esse jogo de construção são também importantes na desenvolvimento infantil. E temos também os jogos digitais e a gamificação dos conteúdos curriculares. Esses jogos são bem atuais, essa era digital que vivemos, essa era globalizada, pós-moderna. Inclusive, as crianças que nasceram desde o ano de 1994 em diante são chamados nativos digitais. Nós que nascemos antes somos chamados de eh, imigrantes digitais, lembrei o nome, né, segundo o Prensky. E eles já nasceram nesse universo da tecnologia, internet. Então, eles têm uma facilidade muito grande em lidar com esses tipos de jogos, tecnologias. E em relação à escola, isso também traz muitos benefícios. Vamos ver aqui alguns tipos de jogos digitais, exemplos deles e assim, o que é que eles trazem de benefício para as crianças, né, para os alunos. Jogos de rede. Eu até coloquei aqui uma fotozinha desses Tumble Guys, né? Eles, o que eles propiciam, né? É a interação mesmo à distância. Pode estar um na sua casa a 200 quilômetros do outro, né? Até mesmo um no estado, no outro estado, país, continente, mesmo estando fisicamente longe,
eles têm a oportunidade de estarem interagindo através desses jogos. Esses tambogás mesmo, meus filhos, de vez em quando eles jogam, então ligam para o primo que mora lá em Recife, entra aí, que gera uma corrida, às vezes comigo da escola, e eles interagem dessa forma. Tem também jogo de simulação e estratégia. Eu até coloquei aqui como exemplo aqui na imagem, esse aqui na imagem central, é o SimCity, né? Ele, a criança aqui nele se torna prefeito dessa cidade. Então, ele tem que administrar os conflitos que existem na cidade, problemas, além de propor, de tentar melhorar, né, a cidade em si. Então, ele desenvolve aspectos cognitivos da criança, um raciocínio rápido, análise de hipóteses, tomada de decisão, tudo isso nesse jogo de simulação e estratégia. É importante que a motivação dos alunos esteja voltada para a busca de soluções e para os problemas encontrados nos jogos. Essa tem que ser a motivação ao jogar um jogo como esse. E temos também a questão da gamificação, né? Quando falamos de gamificação, as pessoas pensam logo que é os jogos digitais no ambiente escolar ou de forma educativa. Mas, na verdade, a gamificação não são os jogos em si e nem aplicar os jogos digitais. É usar elementos dos jogos, é usar esses elementos dessas técnicas de jogos para poder promover a motivação e o desenvolvimento dos alunos. E fora do âmbito escolar, ele também usa gamificações em outro contexto, né? Por exemplo, trouxe aqui o Duolingo. Duolingo é aquele aplicativo de aprendizagem de outras línguas e que ele traz ali no seu conteúdo ranking. Você pode ver seus amigos ali como é que estão indo, né? Em relação também à assiduidade, a continuidade do curso. Enfim, tem os ícones que vai incentivando você a continuar ali aprendendo e de forma gamificada, de forma lúdica, mesmo sem ser um jogo, ele traz essa aprendizagem para a criança, até um aplicativo para qualquer idade, né? Trouxe também a questão do Waze. O Waze não é um aplicativo de ensino-aprendizagem, mas é um aplicativo gamificado também, em relação ao trânsito, a trajetos. Você pode ver que ele tem elementos de jogos, ele não é um jogo. Então, ele também é gamificado. Mas dentro de tanta tecnologia, dentro dessas crianças tão nativas digitais, tem que haver o equilíbrio. Temos como educadores, como responsáveis, estar atentos a isso. Não tem como impedir, não tem como a gente parar de usar esses tipos de jogos digitais, a gamificação na educação, porque faz parte dessas crianças, assim, esse tipo de aprendizagem. Eles têm uma facilidade muito grande, um movimento muito grande, uma motivação muito grande em relação a esses tipos de jogos, de gamificação e tecnologias, mas é um desafio para eles saber a hora de parar. Se deixar, ficam jogando, jogando e ficam ali interagindo, e um jogo passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, e não param. Isso traz também questões físicas, para a saúde física, como o sedentarismo, a questão também de postura, né? Dores nas articulações musculares, às vezes até tendões da mão, por estar ali sempre mexendo no celular, na visão também, por estar muito exposto a telas por muito tempo. Então, é algo que não dá para excluir, que não se pode, não se deve excluir, né, desse ambiente educacional, da aprendizagem infantil, essa questão digital. Mas também não pode deixar que eles fiquem nesse excesso, é buscar realmente o ponto de equilíbrio e poder usar isso a favor da criança, a favor do desenvolvimento infantil, a favor da aprendizagem infantil. Então é isso. A questão dos jogos, os tipos de jogos, a questão digital, né, nos conteúdos curriculares, é algo que realmente precisa ser desenvolvido, precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, ter a dedicação de tempo para poder estar buscando como eu falei, o equilíbrio em relação a usar essa parte digital e não digital dos jogos, né, na educação, no desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, social, e também a questão do equilíbrio do lúdico com o pedagógico. Não dá para ser só lúdico e só pedagógico, tem que haver o equilíbrio dos dois, um objetivo traçado de forma a ser a se buscar alcançar esse objetivo
né? Motivando sempre as crianças a estarem nesse universo lúdico de jogos, não apenas digitais, como eu falei, mas também, né, dos tradicionais, como nós vimos anteriormente, mas sempre buscando essa questão da aprendizagem, do desenvolvimento, de potencializar e usar esses recursos a favor, né? Lembrando que eles são um meio, que eles são um meio para que o processo aconteça. O mais importante dessa parte é o mediador, é o adulto estar ali, é o professor, o educador, para poder estar ensinando essas crianças de forma mais efetiva e para que esse conhecimento seja gerado e seja algo muito proveitoso, não apenas a curto prazo, no momento, mas também a longo prazo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa quinta aula e até amanhã.